Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Hoje eu gostaria de comentar uma série de reportagens que estão sendo divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, a partir da seguinte informação. No conjunto, as despesas dos estados e dos municípios superaram o valor das despesas da União. Esse é um dado muito relevante, porque historicamente sempre foi o contrário. A concentração de receita no âmbito da União e, portanto, o maior volume de despesas sempre esteve na União. Essa reversão, de situação, ela é relevante, merece destaque e, naturalmente, merece ser analisada. Bom, primeiro, gostaria de observar esta questão a partir de uma opinião de um ex-colega de mestrado, em que ele dizia que não podemos olhar a economia como vasos comunicantes. A economia não pode ser vista a partir, portanto, segundo ele, de um equilíbrio hidráulico. Existe uma dinâmica maior do que isso, o que eu considero bastante pertinente. Bom, vamos lá ver essa questão da despesa pública, item por item, naquilo que é de maior impacto. Nessa análise que está sendo feita, pega a questão da conta investimento. Como se a conta investimento do setor público, de âmbito municipal e estadual, estivesse com um crescimento não recomendável. Primeira coisa, quando a gente pega um balanço público e olha lá despesa com investimento, não necessariamente aquele valor que está ali é uma despesa com obras. Pode ser uma despesa de compra de material permanente. Compraram novos carros, compraram novas ambulâncias, compraram novos ar-condicionados, compraram novos microcomputadores. Vai entrar nessa conta de investimento. Então, analisar a questão do investimento desse setor público tem que levar em consideração essa diferença. O que é investimento que vai ter um impacto social e o que é investimento no sentido de comprar equipamentos para o setor público. Não é uma diferença meramente contábil, é uma diferença significativa quanto ao impacto na sociedade. Investimento no setor público não necessariamente significa aumento da produção. Vamos pegar aqui o caso de Araraquara. Está sendo feita uma obra de grande valor, inclusive, que vai melhorar a tubulação do rio, para evitar enchentes ou que seja para melhorar, porque ela já tem uma certa idade. Qual vai ser o impacto econômico do investimento nessa direção se fosse um investimento numa empresa, tanto pública como privada? O investimento nessas empresas significaria um aumento de produção. O investimento do setor público não necessariamente tem o mesmo impacto social. Portanto, analisar investimento no setor público exige essa diferença. Não é possível olhar desta maneira reduzida. Outro lado é a questão da despesa com pessoal. A análise que está sendo apresentada é que, se houver maior despesa com pessoal no setor público, essa despesa será negativa. Por que haveria uma maior despesa com pessoal? Se os municípios e estados dispõem de maior receita, portanto, eles poderão ter uma despesa com pessoal maior. Existe um termo técnico que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos trouxe, que chama-se receita corrente líquida. Podemos fazer uma analogia com nós mesmos, individualmente. Tenho lá meu salário bruto e tenho meu salário líquido. O meu salário líquido é aquele que, de fato, eu posso dispor para as minhas despesas. A receita corrente líquida, no âmbito do município, dos estados e também da União, tem o mesmo sentido. São valores disponíveis para atender despesas. E as despesas de pessoal estão dentro de um percentual dessa receita corrente líquida. Isso foi estabelecido há quase 25 anos atrás por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós observamos? Que há um equilíbrio nas despesas
públicas com o pessoal ativo, que é bastante significativo, ou seja, trouxe um disciplinamento, não trouxe o descontrole, né? Além disso, a receita corrente líquida e, portanto, mensurar o tamanho da despesa do pessoal, quando for elaborado um orçamento público, ou seja, uma prospecção das despesas futuras, sempre irá ocorrer com uma base de 3 anos anteriores e 3 anos posteriores. Ou seja, o planejamento no setor público com despesas, ele hoje se tornou muito mais rígido, muito mais severo. A análise parte, né, dessa que está sendo apresentada, que maior disponibilidade pode significar, neste momento, uma maior despesa com o pessoal e, no futuro, uma despesa que continua, mas com menos receita. Veja, de novo, é uma maneira muito reduzida de perceber a dinâmica do controle da despesa no setor público. Mais dinheiro, gasta mais. Não é por aí. Outra coisa é com relação ao endividamento. O endividamento de estados e municípios ele tem peculiaridades muito distintas. Estados é uma coisa, para municípios é outra. Os municípios não são fortemente endividados, a não ser um ou outro que tem uma razão histórica de endividamento. Então, haver uma maior disponibilidade de receita para municípios e, portanto, a maior possibilidade de acesso ao crédito não significa que municípios irão se endividar agora para não ter como pagar no futuro. Até porque existe algo no endividamento do setor público que é diferente. Por exemplo, existe o chamado dívida a fundo perdido, investimento que você não deverá devolver a quem trouxe o recurso. Ele se caracteriza como operação de crédito, se caracteriza como dívida, mas não necessariamente é uma obrigação futura de pagamento. De novo, não é possível olhar a situação das finanças de municípios e estados sem levar em consideração as suas características, dado os seus regramentos e também o seu significado, tanto social como econômico. Ou seja, a visão lá do meu colega, nós podemos olhar a economia de uma maneira reduzida, como se fossem vasos comunicantes. É muito mais complexo do que isso. Existe uma frase, um dito popular, que eu ouvia muito em períodos de pós-graduação, que é: evite jogar a bacia de água suja com a criança dentro. Você está se livrando da sujeira, mas a criança está indo junto. Por que isso? Né? É uma frase traduzida do inglês. Por que isso? Porque a visão reduzida do que significa equilíbrio fiscal, como se fosse simplesmente uma questão financeira, ela ignora as perguntas mais cruciais com relação à despesa pública. Qual despesa? Por quê? A quem beneficia e tudo mais. Em resumo, não podemos olhar a questão do equilíbrio fiscal no setor público pelo lado meramente monetário, porque é uma visão reduzida. Temos que olhar a despesa no setor público pela qualidade da despesa do setor público. Isso exige, naturalmente, uma elaboração, diria eu, mais complexa e, portanto, mais sofisticada. E seguramente não estaria matéria de jornal nem discurso a esmo. Aqui falou o professor Álvaro Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.